Salam alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Tenho aqui dois casos bem complicados que aconteceram aqui no Egito. Bora lá? Uma tragédia em Dahalia. Um professor de física é acusado de assassinato. Na província de Dahalia, no norte do Egito, houve uma tragédia terrível que chocou a comunidade local. Um professor de física chamado Mohammed Abdelbadi está no centro das investigações após a morte de um estudante do primeiro ano do ensino secundário. A história começa quando o pai do estudante, Iheb Ashraf, tinha 16 anos, relatou então o pai à delegacia de polícia de Stamuni o desaparecimento do seu filho. A mãe do estudante também recebeu uma ameaça anônima de sequestro, exigindo um resgate de 100 mil libras, coisa que não é muito costume aqui se ver, não é? No dia seguinte, um agricultor da mesma aldeia, ele fez uma descoberta macabra. Ele encontrou um lençol contendo uma metade inferior de um corpo humano em um dos cursos de água ali do local, tipo um riacho. Os pais do estudante confirmaram então que pertencia ao filho. A busca pela outra metade do corpo levou à descoberta da cabeça em outro riacho. Uma equipe então de segurança foi montada para desvendar esse mistério. Durante as investigações, a mãe revelou que seu filho havia se encontrado com o professor de física no dia em que ele desapareceu. Uma ligação misteriosa exigiu um resgate de 100 mil libras para a libertação do jovem. As câmeras de segurança confirmaram que o professor saiu com o aluno. Sua prisão trouxe à tona detalhes perturbadores sobre o crime. O uso de um carpinteiro para cortar as partes e dividi-las com uma serra revela a gravidade do ocorrido. A comunidade está em choque. As autoridades continuam a investigar os motivos por trás desse ato terrível. A busca por justiça está em andamento, enquanto todos tentam entender como um educador pode se envolver num crime tão hediondo. Pois é, agora ele se encontra preso e já confessou tudo, e o que acontece é que ele quis tirar a vida do estudante porque no momento em que ele o pegou, era apenas para extorquir dinheiro da família para pagar dívidas que ele tinha de jogo. Ele era viciado em jogos internet e etc. Então ele tinha umas dívidas e ele lembrou, o garoto é de escola particular, ele tá fazendo aulas privadas comigo e ele tem posses. O pai do menino, ele tem uma loja de eletrodomésticos. E onde eles moravam era uma província, era um local ainda pequeno assim, entre população que se conhece, não é? Meio rural. E o menino estava ali estudando as suas aulas particulares para ter sempre melhores notas nessa fase do ensino secundário até chegar à universidade. E ele, o pai se encontrava viajando e ele parece que antes até de ir para as aulas, ele passa até num supermercadinho daqueles tipo os botecos que tem aqui, e ele pega e leva uns pacotes de batata frita, chips, salgadinhos para comer junto com o professor, porque ele estava em jejum, ele estava jejuando nesse dia. Pois é, então foi encontrado logo no dia que ele desapareceu, ele começou a ver muita movimentação da polícia, ficou com medo e não levou avante o sequestro e a extorsão. Ele ficou desesperado e pegou numa faca e ele deu fim à vida do menino. E assim ele pede a um irmão cunhado que trabalhava como serralheiro e ele veio ajudar a destrinchar. Então, 3 partes e depois espalharam assim por vários riachos e ali das propriedades rurais, onde depois acabou por ser encontrado e a polícia revelou tudo e não houve muito mais história atrás disso.
Foi tudo descoberto e agora segue para o Ministério Público, aquilo que vocês já sabem, e com certeza pena de morte, que sem dó, né? Aqui no Egito vai ser assim. Um outro acidente envolvendo uma jovem, nesse caso agora uma menina de 24 anos. Sentem que a história é um pouquinho longa ainda. O acidente envolvendo uma jovem de 24 anos chamada Habiba Al-Shama com um motorista suspeito de Uber. Pois é, causou grande comoção aqui. Habiba tomou uma decisão drástica quando se sentiu ameaçada pelo comportamento do motorista. Ela pulou do carro em movimento. Pois é, resultando em fraturas e hemorragia cerebral. E agora ela está em coma na unidade de cuidados intensivos no hospital. Ela estava indo para um encontro com suas amigas quando tudo aconteceu. A história completa é mais ou menos assim. Habiba pediu um carro pelo aplicativo de Uber. No entanto, ao entrar no veículo, ela percebeu olhares estranhos e desconfiados ali do motorista. Ele desligou o carro, aumentou o volume do rádio, né, para a música ficar bem alta. Desesperada, Habiba tentou ligar para a mãe em busca de ajuda, mas o som alto da música e a desconexão da comunicação impediram que ela conseguisse então se comunicar bem com a mãe. Sem alternativa, ela se viu forçada a pular do carro em alta velocidade, caindo então na rodovia. Felizmente, um transeunte que estava ali passando a socorreu e a levou ao hospital. A mãe de Habiba, ela relatou que a filha saiu de casa antes dela, mas durante o trajeto desconfiou dos movimentos do motorista. Ela pulou do carro antes do posto de pedágio na rodovia ali de Suez. A mãe perdeu então o contato com Habiba até receber uma ligação dos amigos informando sobre o acidente e a tentativa de sequestro e assédio que sua filha havia enfrentado. Essa história serve como um alerta de segurança, sobre segurança nos serviços de transporte por aplicativo e a importância de estar atento aos sinais de perigo. Tentar nunca ir sozinha. A mãe dela revelou que o estado de saúde da filha que ela sofreu várias hemorragias internas, várias fraturas, ferimentos e escoriações, e devido à queda do carro, não é? A jovem está inconsciente neste momento, tem uns 4 dias no hospital. Então, está enfrentando esse problema cerebral ainda aí, que não pode ser nem interrogada pelas autoridades competentes neste momento. Testemunhas confirmaram a história. Teve um observador ocular que relatou ter visto a garota pular do carro e sair do banco traseiro. Ele a levou ao hospital, mas estava ocupado com o resgate e não conseguiu anotar a placa do carro. Ele estava preocupado com salvar a moça. O motorista responsável foi preso pelas autoridades de segurança, identificado como Mahmoud, de 34 anos. Ele tinha um histórico já criminal e residia ali na província de Giza. Pois é, aquele bairro ali do Cairo, onde estão as pirâmides, não é um bairro muito, muito famoso. Ou melhor, está ficando mais que famoso não só pelas pirâmides. Durante as investigações, o motorista admitiu, ele confessou que estava com a menina no momento do acidente. Ele trabalhava como motorista particular para um residente local. E após concluir o serviço, ele continuou então dirigindo no seu próprio carro pelo aplicativo de Uber. Então ele era motorista particular de uma pessoa fixa e nas horas vagas ele fazia de Uber. No trajeto para o Suez Desert Road, que é ali a rodovia do deserto do Suez, ele fechou as janelas do veículo e borrifou perfume. De um frasco que ele guardava no carro, justificando que tinha um odor desagradável, por isso que ele fechou os vidros. Foi então que a menina pulou do carro e ele continuou dirigindo sem parar. O Ministério Público decidiu prender o motorista de Uber acusado de assediar Habiba Al-Shama durante a viagem. A investigação continua considerando o incidente em que a mulher saltou do carro por medo de ser assediada. A situação da jovem após o assédio é crítica e ela está então na unidade de terapia intensiva num estado de saúde muito instável.
Em relação à punição por assédio, o artigo 306, aqui no Egito, estabelece penas mais rigorosas para assédio por gestos ou sugestões, independentemente do meio de transporte utilizado. E as disposições são mais ou menos: assédio por gesto ou sugestão, quem agredir outra pessoa em um local público, privado ou frequentado, fazendo sugestões ou insinuações sexuais ou pornográficas, enfrentará as seguintes penalidades: pena de prisão não inferior a 2 anos e não superior a 4 anos. Multa não inferior a 100 mil libras e não superior a 200 mil libras. Ou as duas penalidades juntas ou uma delas. Isso também se aplica a gestos, palavras, ações, independentemente do meio de comunicação. Meio digital, telefone, celular. As circunstâncias agravantes nesse caso, se o crime for cometido no local de trabalho ou em um dos meios de transporte, se envolver 2 ou mais pessoas, se o autor estiver portando uma arma, se o autor repetir o ato perseguindo e rastreando a vítima. Penalidades adicionais: se 2 ou mais circunstâncias agravantes forem verificadas, a pena mínima de prisão será de 4 anos. Em caso de reincidência, as penas mínimas e máximas de prisão e de multa são duplicadas. O Ministério do Interior está monitorando as redes sociais, incluindo um vídeo que mostra uma mulher pulando de um carro na estrada de Suez. Na estrada de Suez, no Cairo. Após exames médicos, foi confirmado que a mulher residente no departamento de polícia do primeiro assentamento sofreu ferimentos na cabeça, perturbação a nível da consciência, e uma testemunha ocular também, moradora do departamento ali dessa mesma região, relatou o incidente enquanto caminhava por essa estrada de Suez. Foi a sorte dela ter essa testemunha aí. A testemunha presenciou a cena da moça ferida, pulando pela porta traseira do carro em movimento. Rapidamente ele parou para ajudá-la e descobriu que ela estava viajando num veículo de aplicativo, não é? Desses de transporte, de Uber, que é o que funciona bastante aqui no Cairo. A jovem ainda relatou que o motorista do carro havia tentado assediá-la e com medo ela pulou do carro. Ela foi levada para o hospital então para tratamento e depois daí ela já entrou em coma. As autoridades de segurança identificaram logo o motorista, como eu falei, que tinha já um histórico então criminal, residia ali em Giza. E durante o interrogatório, o mesmo motorista explicou que após fechar as janelas do carro e borrifar o perfume, ele foi surpreendido pela mulher pulando do veículo. Será que ela se precipitou? Ele quer deixar essa nuvem no ar. Ele continuou então dirigindo, medidas legais necessárias foram tomadas para lidar com todo esse caso. Esse incidente destaca a importância da segurança nos serviços de transporte e a necessidade de punir comportamentos inadequados por parte dos motoristas, especialmente de aplicativos. Tenha cuidado, seja aqui ou em qualquer país. De qualquer forma, não é aconselhável ir sozinho nesses aplicativos. E é isso. Esses são os 2 casos que estão dando o que falar por aqui. Todos já estão presos e seguem para julgamento. E vocês? O que me dizem de tudo isso? Oremos? É o que temos que fazer. Fiquem com Deus. Voltaremos.